Olá, queridos, paz do Senhor. Venho trazer mais uma palavra para o último dia, do ano, o último sábado, do ano, dezembro, 31 de dezembro de 2022. E o tema dessa ministração é: a sua tristeza se converterá em alegria. Sim, a sua tristeza se converterá em alegria. Peço desde já àqueles que não são inscritos no canal, se inscreva, deixe o seu like, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Vou compartilhar uma palavra que o Senhor tem falado comigo, queridos, Tem falado comigo em sonhos, em ministrações e também na própria Bíblia, Eu tirei a palavra essa semana em resposta a um propósito, inclusive desse campo Boaz, e saiu a palavra de João. Eu pedi ao Senhor me dar uma palavra, a respeito do propósito. E eu vou compartilhar com vocês. Saiu João, capítulo 16. Vamos ler do versos 20 até o verso 23. Amém? Vamos fechar os olhos primeiro, e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por mais um dia. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estar compartilhando a Tua palavra. Que Teu Espírito tome minha boca neste momento para profetizar a Tua justiça, Senhor. Ó Pai, nem sabemos orar, Pai, mas com gemidos inexprimíveis, o Teu Espírito Santo leva a nossa oração. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda distração neste momento, Pai. Ó Senhor Deus, toda semente aqui semeada venha cair em terra boa. Que caia por terra todo o mal, Senhor, toda retaliação. Sim, Pai, todo espírito opressor caia por terra em nome de Jesus. Eu peço a vitória, Pai, no nome do Senhor, nesta manhã. Amém, graças a Deus. E você diga amém. Então vamos ler aqui a palavra. João 16, verso 20. Na verdade vos digo que vós chorastes e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido o homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, eu vos há de dar. Amém? Essa palavra aqui, queridos, diz respeito, das instruções, das últimas instruções de Jesus aos discípulos, Então, era um tempo que Jesus, ele estava ali instruindo, e ele também, posteriormente, ele iria, Ele iria ser preso no Getsemane, Ele passaria as aflições que só iriam piorar. Então essa palavra ela é muito pertinente, porque aqui no campo Boaz, assim, aqueles que virão, temos que entender que a nossa missão, ela tem sofrimento, Só que Deus, ele fala em Isaías, que fala sobre, o pronúncio, a vinda do Messias, que a missão de Cristo tinha sofrimento e que Deus agradou, Isaías 53, enfermar Cristo. Foi do agrado do Pai que ele sofresse em nosso lugar. Jesus, ele fala que no mundo tereis aflições. Filipenses 1:29, não foste chamados apenas a crer em Cristo, mas padecer com ele. Então, queridos, na mídia, esses conselheiros aí, que eles se denominam pastores, porque quando a gente recebe um chamado, na maioria das vezes a gente não quer o chamado, queridos.
Márcia, mas como assim não quer o chamado, né? Você está negando o chamado? Não, porque tem dores. O Espírito que em nós habita já nos contrista a tristeza para a salvação. Está em 1 Coríntios, se eu não me engano, foste contristados para a salvação. Por causa desse mundo caído que não aceita a mensagem da cruz. Então, quando alguém vai cumprir uma missão, quando uma pessoa, eu falo chamado por Cristo, nós fomos chamados por Cristo. Não fomos chamados a apenas crer na vida sentimental, mas sofrer, porque quando Deus te prova, porque a palavra ela é provada, mas quando ela é provada na sua vida, vai trazer sofrimento de certa forma, mas é o que? É uma lapidação para você herdar a promessa, porque essa promessa não é apenas casar-se com um homem, por exemplo, as mulheres que ouvem, e homens que casarão com as mulheres, não, mas são gerações envolvidas, é salvação de almas, é muito além do que apenas atender o chamado, mas é a obra de Deus por meio de você atender esse chamado. E no sábado dos sonhos, o Senhor nos diz que Ele colocou no seu coração desejos, vontades, porque estamos na mão do Deus vivo. E a Bíblia fala que vocês choram, vocês lamentam, né? Temos lamentado em orações, em propósitos. Tem pessoas que lamentam, mas por que eu vou fazer esse propósito novamente? E o mundo se alegrará, então, aqui no mundo. Muitos relacionamentos que as pessoas não têm as dores, não têm o processo, pode parecer aparentemente alegre. Só que no mundo espiritual é totalmente diferente. Porque nem sempre aqueles que estão no mundo, que aparentam essa alegria, elas, queridos, se aparecer para elas em sonho demônios, elas não vão nem repreender, elas vão ser atacadas. Porque não importa o que você vê por fora, importa o seu estado no mundo espiritual. E a Bíblia continua falando, o mundo se alegrará e vós estareis tristes. Porque enquanto a geração está nadando no dilúvio ali e você está olhando aparentemente e ouvindo essas notícias, que notícias? Ah, minha prima casou, ah, meu primo casou e eu estou aqui, ah, fulano de tal, né? Tem prosperado e eu continuo. Pode parecer aparentemente triste, mas Jesus fala 2 vezes, na verdade, verso 20, vos digo que chorais e lamentais. Não, verso 21, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, para cumprir o que diz o salmista, né, no número 126, aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Você está semeando para o quê? A salvação. Fostes contristados para a salvação. Está lá em Coríntios. A sua tristeza não é para a morte. A sua tristeza é para a vida. Porque Jesus, quando morreu por nós, quando ele acabou de instruir os discípulos, ele foi para o Getsêmani, ele foi triste. Queridos, ele foi para pagar um preço de morte, mas na verdade é vida. Porque na verdade nós estamos morrendo para as coisas do mundo, estamos morrendo para, queridos, as coisas da terra, para o encontro carnal, o encontro que você coloca a mão, o encontro que Deus não deixou você viver, porque Ele tem misericórdia. Porque Ele te chamou para viver algo firmado em Jesus. Ele te chamou para viver algo eterno. Porque aparentemente é estéril para o mundo. Só que não é isso que Deus nos mostra.
Porque tem mulheres no nosso meio que já têm sonhado com crianças, têm sonhado com gravidez, têm dado à luz, têm reencontrado, têm casado, porque aquilo que o mundo não viu, o mundo não ouviu e nem conheceu, que Deus já preparou no reino do Espírito para nós. E Deus já nos mostrou como é o nosso estado. Só que quando você olha para o mundo, as pessoas do mundo que se alegram, elas não estão gerando a justiça de Deus. Maria gerou Cristo pelo Espírito. O que você está gerando não procede da carne. O que estamos gerando procede do Espírito. E o que procede do Espírito é a vontade de Deus. Não estamos gerando qualquer coisa. Estamos gerando a vontade do Senhor. Amém? Por isso que em Isaías 54 e 49, Isaías 49 fala: quem me gerou estes, sendo que eu era desfilhada, desamparada? Porque Deus sabe muito bem e pelo Espírito Santo Ele nos revela qual é o nosso estado no mundo espiritual. Será que hoje, quando você olha para a sua vida, você sabe qual é o seu estado no mundo espiritual? Hoje eu sei, queridos, qual é o meu estado no mundo espiritual. Muitas mulheres e homens estão estéreis no mundo espiritual, porque não estão no centro da vontade de Deus. Mas quando Deus te coloca no centro, é diametralmente o oposto do que você vê ao seu redor. Amém? Porque Jesus aqui, essa palavra é para cristãos. Jesus está instruindo os seus discípulos. Somos discípulos de Cristo. E 21 fala: a mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Olha que lindo! A gente lembra de Maria. Maria, por um tempo, José pensou em largá-la. Só que ela estava gerando o que vem de Deus. Um homem. Como gera isso? No joelho, na oração, no jejum, no propósito. E Deus, ele testifica, porque a palavra fala que a palavra do Senhor, Salmos 18, ela é provada. Amém? Porque, por mais que você seja afligido, você está gerando a vontade de Deus que vai se converter à alegria. Queridos, é muito lindo isso, porque isso é comparado com uma mulher grávida. Deus é que entretece uma criança no ventre de uma mulher. Está lá em Provérbios. Você não pode entender isso. Em Provérbios fala, você não pode entender como os ossos ali são formados no ventre de uma criança. Porque é sobrenatural. Tentaram já fazer clone de pessoas, até de animais, há anos atrás, mais de 20 anos atrás. Só que não deu certo, porque Deus não dá a glória dele para o homem. E você não entende, mas aquilo ali, a mulher, quando ela passa o processo da gravidez, ela sente dores, ela sente náuseas, ela sente vontades, né? Diferente de quando ela não tinha alguém dentro dela, é uma pessoa ali dentro dela. E a alma dela fica ligada a essa criança, a esse bebê, esse projeto de Deus. Da mesma forma que muitas mulheres têm gerado seus maridos. Por isso que vocês não podem parar de orar pelo que Deus te mostra. Pelo homem que Deus te mostra, independente do estado dele. Você não sabe como vai ser essa criança. Você sente ela, mas você não sabe. Uma mulher que gera, que teve filhos. Amém? Da mesma forma, você não pode entender os planos de Deus.
Só que Deus, Ele está gerando e cabe a você se mergulhar no processo, no propósito que Deus colocou. Amém? Porque agora, verso 22, sente tristeza, mas outra vez verei. Aqui eu vejo o reencontro. Você sente tristeza, Sulamita, né? Tá lá em Cantares 5. Por um tempo eles se separaram, só que o amor da Sulamita por Salomão continuou profundo. Ela desejava ainda o amado da alma dela, estava dentro dela, estava na alma dela e era mais forte do que a carne, do que a morte. Porque a vida que Jesus nos trouxe passou pelo processo da morte, na cruz, no Calvário. Amém? E ninguém poderá tirar, porque Deus é que fez. Deus é que fez. Imagine Jesus sendo gerado ali dentro do ventre. Porque Jesus também foi gerado? Para que todos entendessem que ele não veio de semente corruptível, porque não teve relação, Maria não teve relação com José. Foi totalmente uma vontade e obra do Senhor. Então isso é muito profundo, queridos. E Deus está falando que Ele vai converter a sua tristeza, o seu lamento, a sua dor. Porque a mulher que vai dar a luz a um filho, ela tem que sofrer as contrações. Não tem como pular o processo de Deus. E Deus está falando a mesma forma para você herdar um matrimônio, algo dele. Você tem que passar pelo processo. Amém? E naquele dia perguntarei, nada me perguntareis. Na verdade, olha como Jesus está falando o tempo todo a verdade. Vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai, Ele vos dará. Então, se você tem pedido mulher, um marido, um esposo, né? Se você tem pedido filhos, né? Já por meio desse matrimônio que vai acontecer, né? Deus está falando, eu te darei. Porém, para que você receba, Deus ele vai passar pelas etapas. Nessa playlist do Sábado dos Sonhos, nós temos aprendido essas etapas, né? Como acontece o encontro, pelo exemplo de Adão e Eva, né? Como virá esse homem no jumentinho, vai se assemelhar a um período de guerra, de dores. Olhem, queridos, para a natureza, olhem para os sinais do fim dos tempos, são períodos de dores, as pessoas têm sofrido. Deus, ele fala que no mundo tereis aflições, porque se você não sofrer essas dores, quando você vai dar à luz, você não vai valorizar, né? Eu já tenho citado nos vídeos, mas o Senhor continua falando comigo sobre isso. Uma mulher que dá à luz de parto normal é diferente da mulher que é cesárea, que dá à luz a cesárea, porque a mulher de parto normal, ela sofre as dores. Não que a cesárea não sofra, só que o corpo ele nem vai receber direito. Tem mulheres que têm parto cesárea, faz a cirurgia, na verdade, o corpo não está pronto direito. O leite demora mais para sair. O corpo demora mais para adaptar a criança. Mas quando é algo feito naturalmente pela mão de Deus, é diferente, queridos. Deus nos chama para sentir essa alegria. Deus nos chama para contristar. Só que você foi contristado para a salvação. O desejo que Deus colocou no teu coração e você chorar por essas almas é para eternidade. Amém? Não é um desejo pessoal. Não é que é ensinado aí na mídia, que eu vou ser feliz, eu vou escolher essa pessoa porque ela é de Deus, que eu orei. Mas vai produzir justiça. É a vontade de Deus mesmo? Ou é o que é melhor para você? Eu vou ficar bem assim? Não.
quem foi chamado por Cristo foi chamado não somente a crer, mas a padecer. Por isso que o caminho é estreito e poucos entram pela porta, porque a porta é estreita. Amém? Só que a diferença é que Deus nos garante. Porque quando Deus ele coloca a vontade dele em nosso coração, podemos até ficar tristes por um tempo. Só que Deus ele vai converter isso em alegria. E você agradecerá, porque José, quando ele recebeu, não sei se foi o primeiro ou o segundo filho, Deus fez ele esquecer de toda a aflição que ele teve na casa do pai dele. E da mesma forma, Deus nos fará esquecer a aflição, a dor. Amém? Você se lembrará. Mas a dor não, aquilo vai se converter. A obra de Deus vai o quê? Te fortalecer. Amém? Deus ele está te fortalecendo para a honra e glória do nome dele. Então essa palavra para o sábado do sonho. Espero que edifique a fé de vocês. E glória a Deus, né? Desejo aqui um feliz ano novo para todos do canal. Paz do Senhor.